Olá, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei. Hoje é dia 27 de outubro de 2018, são 13 horas e 30 minutos. Geralmente aos sábados eu faço o vídeo A Semana em Minutos, né, uma compilação de notícias relevantes da política brasileira que aconteceram durante a semana. Mas hoje eu resolvi não fazer. Hoje eu resolvi dar lugar a este vídeo aqui que eu estou gravando agora para vocês, que eu vou evitar fazer qualquer tipo de edição. Talvez eu faça porque eu gaguejo muito quando eu estou gravando o vídeo, mas enfim, vou tentar não fazer edição. Não tenho um texto pronto, não tenho roteiro, não tenho nada, simplesmente vou falando o que está na minha cabeça. Bom, como vocês sabem, eu estou à frente da OPS, Operação Política Supervisionada, fui eu que criei a OPS, eu sou o coordenador da OPS, que é uma organização que fiscaliza gastos públicos, né? Fiscaliza, denuncia, exige dinheiro de volta, enfim, nessa brincadeira toda, nessa brincadeira séria toda, a gente já conseguiu quase 6 milhões de reais de dinheiro público economizados aos cofres públicos. Bom, e pelo menos dos últimos 12 meses, muitas pessoas vêm me perguntando: Lúcio, em quem você vai votar? Em quem você vai votar? E eu sinto que eu tenho uma responsabilidade em dizer em quem eu vou votar agora, né, já faltando poucas horas para a gente ir às urnas. Eu nunca citei meu voto, é uma coisa sigilosa e eu prezo isso, mas eu vou abrir uma exceção aqui e explicar para vocês em quem eu vou votar nesse 2018. E vou explicar por quê. Bom, já adianto que o cenário que a gente se encontra neste momento, as opções que a gente tem, são as piores que poderia ocorrer, é a pior que poderia ocorrer dentro daquelas possíveis combinações que havia com aqueles candidatos à presidência da República. A gente tem de um lado um representante do PT, do outro lado a gente tem Jair Bolsonaro. Eu fui eleitor do PT no governo Lula, não fui eleitor, não votei nele na primeira vez, mas votei nele na segunda vez, e me surpreendi com o PT no começo. Realmente a gente tem que admitir que muitas coisas boas foram feitas para o Brasil, só que depois se descobriu que essas coisas boas custaram muito caro e estão custando muito caro para a gente. Todos esses rombos nos cofres públicos, todas essas propinas pagas, todos esses desvios, sempre tem um dedinho do PT no meio. Claro que os outros partidos, não tem nenhum santo, também se aproveitaram e hoje está aí, cada dia pipoca um escândalo mais novo que o outro. E sempre tem alguma coisa envolvendo o PT. Então o PT, integrantes do PT, vários integrantes do PT na verdade, formam, ou pelo menos formaram, uma quadrilha de bandidos que saquearam o Brasil. Em decorrência de toda essa bandidagem, o Brasil acabou mergulhando numa crise que a gente está até hoje e que ainda nos deixaram como legado uma pessoa como Michel Temer na presidência da República. Então, o PT ele tem se mostrado incompetente, além de corrupto, incompetente em tudo. Incompetente na hora de escolher seu vice-presidente, incompetente na hora de deixar o Michel Temer na presidência, incompetente quando começou a campanha presidencial, que cismou, que firmou ali que não, o candidato vai ser o Lula, sendo que o Lula já estava preso, sendo que é sabido que não teria como o Lula ser candidato e ficou insistindo naquilo, até que por fim, depois que não teve mais jeito, colocaram o Haddad já no meio da corrida eleitoral. E com isso, obviamente, não se conseguiu votos suficientes para que se elegesse, por exemplo, um candidato no primeiro turno. E tem se demonstrado incompetente, inclusive, quando escolhe Gleisi Hoffmann para presidir o partido. Enfim, sabe, o PT tem sido uma desgraça atrás da outra, tem feito merdas atrás da outra. Então, como eu vou poder votar no Haddad se o Haddad é do PT? Por outro lado, eu olho ali Jair Bolsonaro, que quem me acompanha aqui sabe muito bem
que eu não tenho a menor simpatia por Jair Bolsonaro. Já fiz vídeo a respeito, já escrevi matérias, já artigos, enfim, tem publicações 1000 aí em que eu cito o Bolsonaro como ele é, que é ele como deputado federal inexpressivo, nunca fez nada relevante no Congresso. Todas as vezes que ele aparecia nos noticiários não é porque ele havia feito algo interessante como parlamentar, mas sim criado alguma confusão, alguma declaração estapafúrdia, que aliás parece ser a especialidade dele. E ele é uma pessoa totalmente incapaz de governar um país, ele não entende nada de nada. Tudo para ele é muito simples de resolver. E pior ainda, ele tem como vice um linha dura, um general linha dura. E, enfim, o Bolsonaro representa meio que uma volta aos anos de chumbo, em que a sociedade não podia se pronunciar abertamente, havia uma censura escancarada, e acredito que com Bolsonaro vai ser velada, mas vai existir uma censura ao jornalismo brasileiro, as liberdades individuais, enfim, o Bolsonaro representa o que há de pior em governo. Então eu tenho do outro lado o Haddad, que é do PT. Então eu fico ali entre a cruz e a espada. Aí tem a saída. Opa, então eu não vou votar. Ou não, eu voto nulo ou eu vou votar em branco. Mas espera aí, eu criei o projeto Novo Eleitor. Fui eu quem compilou as ideias que foram debatidas durante 6 meses num fórum que eu criei, e dali saiu o manifesto do Novo Eleitor, e lá eu deixo de maneira bem clara que a gente não pode se omitir simplesmente invalidando o voto. A gente tem que fazer parte disso, eu venho falando isso há muito tempo, então peraí, eu não posso ir contra tudo aquilo que eu venho pregando, então eu tenho que votar em alguém. Então hoje eu me sinto como se eu tivesse sido condenado a perder um dos braços. Não tem jeito. Big, você vai perder um dos braços. Você vai ter um dos braços amputado. Então você vai escolher qual braço deverá ser amputado. Bom, eu sou destro, então escolho perder meu braço esquerdo. Não que isso tenha alguma referência, analogia com o partido de esquerda e direita, tá, gente? Então, assim, eu vou perder um braço. Vai ser uma grande merda pra mim. Só que do pior, pelo menos com o braço direito eu consigo fazer as coisas com facilidade. Coisa que eu não tenho facilidade, uma vez que eu não sou canhoto. E dessa forma é que eu vejo. Se a gente coloca Bolsonaro, a gente vai ter um país voltando ao que a gente já viveu na época do regime militar. Eu cresci na época do regime militar. Eu estudei em escola que era regida sob a batuta dos militares, dos generais da época. Tive sim uma boa educação no colégio, só que a nossa liberdade, que é o que mais a gente precisa, porque sem liberdade a gente não tem nada, a gente não tinha naquela época. A gente não podia falar abertamente o que a gente pensava. E olha que eu era criança na época e já tinha noção disso tudo. Imagina os adultos, meus pais, meus tios, enfim, aquelas pessoas todas que viam as coisas, que sabiam das coisas, que tinham vontade de falar e não podiam falar. E isso vai acontecer se o Bolsonaro voltar. Quer dizer, se ele entrar. Então eu não quero isso. Por outro lado, como eu vou votar num candidato que tem o PT por trás dele? Então, eu vejo que com o Bolsonaro será ruim, muito ruim. Com o Haddad também será ruim, não pelo Haddad. Eu até acho que o Haddad como pessoa, até digo o seguinte, o grande defeito do Haddad é fazer parte do PT. Se ele fizesse parte de qualquer outro partido, olha, qualquer um, o PR, que para mim é um dos piores partidos que existe, o PP, que é o mais enrolado na Lava Jato, se ele tivesse em qualquer um desses outros partidos, não seria tão ruim como ele estando no PT. Então ele como pessoa, ele como
político, ele como um gestor público, ele como um administrador, ele como um governador de estado, eu acho que ele é uma pessoa altamente capaz, sim, de conduzir um país. O problema é o que tem por trás dele, que é o PT. Me dá asco quando eu vejo ele e a Gleisi Hoffmann do lado. Enfim. Mas, pelo menos, com ele no governo, a gente não vai perder a nossa liberdade. E até, não sei se é uma coisa que eu acredite realmente que vai acontecer, ou se é um desejo, de achar o seguinte: o PT já roubou muito, e já foi tudo muito colocado às claras o que é o PT, quem é o PT. Então eu imagino que se o Haddad for eleito, o PT não vai conseguir roubar da forma que roubou, tanto da forma que roubou, não vai conseguir aparelhar o Estado da forma que aparelhou. Então, entre ter a dúvida de que o país será governado por um partido corrupto e a certeza de ser governado por uma pessoa incapaz, por uma caricatura de político, por uma pessoa que vai fazer o Brasil voltar décadas atrás, então eu digo que o meu voto vai ser para o Fernando Haddad. E, como disse o Pirula no vídeo dele, eu nunca, jamais vou esquecer que um dia eu tive que votar no político do PT. Eu jamais vou desculpar o PT por isso. Então, o meu voto, infelizmente, será de Fernando Haddad, do PT.